Capítulo 27. Tengo. O mundo todo é insuficiente. Na quarta de manhã, quando o telefone tocou, Tengo estava em pleno sono. Ele só conseguira adormecer perto do amanhecer e o uísque que havia tomado ainda circulava em seu corpo. Ele se levantou da cama e se surpreendeu ao ver o dia já totalmente claro. Tengo Kavana, disse o homem. Era uma voz desconhecida. Sim, disse Tengo. Ele achou que a ligação se devesse a algum detalhe administrativo relacionado à morte de seu pai. A voz do interlocutor soava calma e profissional, mas o despertador indicava que era pouco antes das 8. Não era um horário normal para as repartições públicas ou a funerária telefonar. Desculpe-me incomodá-lo tão cedo, mas é que o assunto requer urgência. Assunto urgente? Do que se trata? Indagou Tengo com a mente confusa. O senhor se lembra de uma pessoa chamada Aomami? Aomami? Instantaneamente, a embriaguez e a sonolência desapareceram. A consciência rapidamente despertou como a troca de cenário de uma peça teatral. Tengo apertou o fone. Lembro. Não é um nome muito comum. Estudei na mesma classe que ela no primário. O senhor teria algum interesse em conversar sobre ela neste momento? Tengo achou que aquele homem tinha um jeito estranho de falar. Um jeito peculiar, como se fosse a tradução de uma peça teatral de vanguarda. Se o senhor não estiver interessado, será uma perda de tempo para ambos. Nesse caso, desligarei imediatamente o telefone. Tenho interesse, mas posso saber com quem estou falando? Tenho uma mensagem de Aomami. Ela gostaria de se encontrar com o senhor. E o senhor também gostaria de se encontrar com ela? Gostaria. Há tempos que eu também desejava reencontrá-la. Ótimo. Ela quer encontrá-lo. E o senhor também. Tengo, de repente, percebeu que o quarto estava frio. Pegou um cardigã que estava por perto e o vestiu sobre o pijama. E o que devo fazer? Indagou Tengo. Ao escurecer, o senhor poderia ir até o topo do escorregador? Topo do escorregador? Disse Tengo sem saber o que aquele homem queria dizer.
Ela falou que, dizendo isso, o senhor entenderia ir até o topo do escorregador. Eu apenas estou transmitindo o recado conforme me foi dado. Tengo instintivamente passou a mão no cabelo desalinhado com algumas mechas endurecidas. Escorregador. Era o local de onde ele ficara observando as duas luas. Só podia ser aquele escorregador. Acho que eu sei. Ótimo. E mais uma coisa. Se tiver algo importante que queira levar, é para o senhor levar consigo, de modo que possa se mudar imediatamente para longe. Algo importante que eu queira levar? Coisas que não quer deixar para trás. Acho que não estou entendendo direito. Mudar para longe significa que não voltarei mais aqui? Isso eu não saberia responder. Como eu disse há pouco, estou apenas transmitindo o que ela me disse. Tengo pensou enquanto passava os dedos nos cabelos em desalinho. Mudar. E prosseguiu. Talvez eu tenha de levar um volume considerável de papéis. Creio que isso não vai ser um problema. O senhor tem toda a liberdade de escolher o que quiser, mas a bolsa deverá ser uma que deixe as mãos livres. Uma que deixa as mãos livres. Isso quer dizer que não pode ser uma mala, não é? Creio que sim. Era difícil imaginar a idade, a aparência e o porte físico daquele homem por meio de sua voz. Era uma voz desprovida de pistas concretas, um tipo de voz que não se consegue mais guardar assim que se desliga o telefone, uma que não revela quaisquer indícios de personalidade ou sentimentos, caso haja algum. O que eu precisava lhe transmitir era isso. A Umami está bem? Fisicamente está bem, respondeu o interlocutor, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas, no momento, ela está numa situação um pouco tensa. Ela precisa estar constantemente atenta. Se houver um deslize, pode pôr tudo a perder. Tudo
a perder. Tengo repetiu mecanicamente. Seria melhor não protelar. Nesta situação, o tempo é um fator importante. O tempo é um fator importante. Tengo repetiu mentalmente. Será que este homem tem algum problema para escolher as palavras? Ou será que estou nervoso demais? Acho que poderei estar no topo do escorregador às 7 da noite. Se por algum motivo não for possível ir ao encontro, estarei lá no mesmo horário amanhã. Está bem. O senhor sabe exatamente de que escorregador se trata. Acho que sei. Tengo olhou o relógio. Ainda faltavam 11 horas até o horário combinado. A propósito, eu soube que seu pai faleceu no domingo. Aceite minhas condolências. Tengo agradeceu mecanicamente e pensou: como é que ele sabe disso? Será que o senhor poderia me falar algo sobre Almami? Coisas como onde ela está e o que ela faz? Ela é solteira e trabalha como instrutora num clube esportivo de Hiro. É uma excelente profissional, mas devido a certas circunstâncias, no momento ela está afastada do trabalho. Por coincidência, há algum tempo, ela está morando bem perto da sua residência. Outras informações, acho melhor o senhor ouvir diretamente dela. Não poderia me dizer por que ela está passando por uma situação tensa? O homem não respondeu. Ele deixava espontaneamente de responder coisas que não queria ou que não via necessidade de dizer. Tengo não sabia o motivo, mas tinha ao seu redor muitas pessoas desse tipo. Então, hoje, às 7 horas, no topo do escorregador. Um momento, tenho uma pergunta. Uma pessoa me alertou que havia alguém me vigiando e ela me disse que eu deveria tomar cuidado. Desculpe-me perguntar isso, mas será que, por acaso, esse alguém seria o senhor? Não, não sou eu. Quem o estava vigiando provavelmente era outra pessoa. De qualquer modo, é sempre bom tomar cuidado. Essa pessoa que o alertou está coberta de razão. O fato de eu estar sendo vigiado
possui alguma relação com essa situação extremamente especial em que a umami se encontra? Uma situação um pouco tensa. Sim, possivelmente há uma ligação em algum ponto. É algo perigoso? O homem fez uma pausa, como se estivesse separando diferentes tipos de feijão misturados e escolhendo cuidadosamente as palavras, disse: Se você considera perigoso o fato de não ver nunca mais a umami, com certeza a situação pode ser chamada assim. Tengo procurou traduzir mentalmente esse modo cifrado de o homem se expressar para torná-lo mais compreensível. Ele não podia identificar as circunstâncias e saber dos acontecimentos, mas conseguia sentir uma atmosfera de nítida tensão. Se houver um deslize, é possível que nunca mais possamos nos encontrar. Exatamente. Entendi. Tomarei cuidado. Desculpe-me tê-lo incomodado assim tão cedo. Parece que o acordei. Assim que o homem disse isso, desligou imediatamente o telefone. Tengo ficou olhando durante um bom tempo o fone em sua mão. Assim como o havia previsto, ele não conseguia mais se lembrar da voz daquele homem. Olhou novamente o relógio. 8h10. O que vou fazer para passar o tempo até às 7 da noite? Pensou. Ele começou por tomar banho, lavou os cabelos e tentou desembaraçá-los o melhor que podia. Fez a barba diante do espelho, escovou os dentes com capricho e até passou o fio dental. Depois, tirou da geladeira um suco de tomate e o bebeu. Ferveu água, moeu grãos para preparar um café e fez uma torrada. Programou o timer para um ovo cozido. Ele se concentrou em fazer cada uma dessas atividades, levando um tempo maior do que o habitual. Mesmo assim, ainda eram 9h30. Vou me encontrar com a umami no topo do escorregador. Quando pensava nisso, Tengo sentia como se seu corpo se desprendesse e se esparramasse por todos os lados. Os braços, as pernas e o rosto pareciam cada qual seguir uma direção diferente. Não conseguia atar um sentimento num só lugar por muito tempo. Quando tentava fazer algo, não conseguia se concentrar. Não conseguia ler um livro e muito menos escrever. Não conseguia ficar sentado e quieto por muito tempo. A única coisa que ele conseguia fazer era, quando muito, lavar as louças, roupas, organizar as gavetas das cômodas e arrumar a cama. Mas seja lá o que se propusesse a fazer, a cada 5 minutos interrompia para dar uma olhada no relógio de parede. Quanto mais pensava no tempo, mais ele demorava a passar. A umami sabia. Foi o que Tengo pensou enquanto estava na pia da cozinha molando uma faca que não precisava ser necessariamente afiada.
Ela sabe que eu fui várias vezes ao escorregador do parque infantil. Deve ter me visto sozinho, sentado no topo do escorregador e olhando o céu. Não há outra explicação. Tengo tentou se imaginar no topo do escorregador sob a luz da lâmpada de mercúrio. Naquela ocasião, ele sequer poderia imaginar que estava sendo observado. De onde ela o fazia? Não importa de onde tenha sido, é o de menos. O importante é que, só de olhar para mim, ela me reconheceu. Essa constatação o deixou profundamente feliz. Assim como eu sempre estive pensando nela, ela também estava pensando em mim. E isso, porém, era algo difícil de acreditar. Crer que, num mundo agitado e cheio de labirintos como este, os corações de duas pessoas, um menino e uma menina, pudessem se unir sem mudanças depois de 20 anos sem se ver. Mas por que a Umami não me chamou na hora em que me viu? Se tivesse feito isso, as coisas teriam sido bem mais fáceis. Como ela descobriu onde eu moro? Como foi que ela ou aquele homem descobriu o número do meu telefone? Tengo não gostava de receber ligações e o seu número não constava na lista telefônica. Mesmo através do serviço de informações, era impossível obtê-lo. Havia alguns fatos incompreensíveis. As linhas daquela história também estavam emaranhadas. Era difícil identificar os fios que se entrelaçavam e quais as relações de causa e efeito existentes entre eles. Pensando bem, desde que Fukaeri aparecera, ele tinha a impressão de estar vivendo num lugar em que o normal era ter muitas perguntas e poucas respostas. Mas essa situação caótica parecia estar aos poucos chegando ao fim. Essa era a impressão, ainda que vaga, que Tengo sentia. Seja como for, às 7 da noite, algumas dessas dúvidas poderão ser sanadas. Vamos nos encontrar no topo do escorregador, não como duas crianças desamparadas de 10 anos, mas como dois adultos, um homem e uma mulher, livres e independentes. Como um professor de matemática de uma escola preparatória e uma instrutora de um clube esportivo. O que será que vamos conversar? Não sei. Seja o que for, vamos ter de conversar. Precisamos preencher as lacunas e compartilhar o que sabemos. Tomando emprestado um modo estranho de aquele homem se expressar, nós vamos ter de nos mudar para algum lugar. Por isso, preciso juntar tudo o que for importante para mim e que não posso deixar para trás e colocar numa bolsa que eu possa carregar, deixando as mãos livres. Abandonar este lugar não me deixa particularmente triste. Morei nesse apartamento durante 7 anos e 3 vezes por semana dei aulas na escola preparatória, mas nunca senti, sequer uma vez, que esse era o lugar da minha vida. Aqui era apenas um local temporário, como uma ilha flutuante que surge no meio da corrente d'água. Minha namorada mais velha, que se encontrava secretamente comigo uma vez por semana, desapareceu. Fukaeri, que morou comigo durante um tempo, também se foi. Tengo não sabia para onde elas foram e o que estariam fazendo. De qualquer modo, desapareceram silenciosamente de sua vida. Quanto às aulas, se ele deixasse o emprego, certamente alguém o substituiria. O mundo continuaria a existir, mesmo sem Tengo.
Se a Umami quer se mudar para outro lugar, ele poderia acompanhá-la sem hesitar. Quais seriam as coisas importantes que ele levaria consigo? Uns 50 mil ienes em dinheiro e um cartão de débito bancário. Isso era tudo que ele podia chamar de bens. Em sua conta corrente havia cerca de 1 milhão de ienes. Não, havia mais. Havia o dinheiro dos royalties de A Crisálida de Ar. A intenção era devolver o dinheiro para Komatsu, mas ele ainda não o fizera. Fora isso, havia as folhas impressas de uma parte do seu romance em andamento. Isso ele não poderia deixar para trás. Não possuía um valor público, mas para Tengo era algo muito importante. Colocou os originais no envelope e o guardou numa bolsa castanho avermelhada de nylon resistente que costumava usar para ir à escola. Com isso, a bolsa ficou cheia e pesada. O disquete ele guardou no bolso da jaqueta de couro. Como não convinha levar o processador de texto, acrescentou cadernos e a caneta tinteiro na bagagem. O que mais? Pensou. Ele se lembrou do envelope que o advogado lhe entregara em Shikura. Nele havia a caderneta de poupança, o carimbo registrado, o registro civil e a misteriosa foto que parecia ser de família. Talvez fosse melhor levá-lo consigo. A caderneta escolar do primário e o diploma de reconhecimento da NHK obviamente não seriam levados. Resolveu também não levar roupas para troca, nem objetos de toilette. Isso tudo não caberia dentro da bolsa e poderia comprá-los de novo. Após colocar as coisas na bolsa, Tengo não tinha mais nada a fazer. Não tinha louças para lavar, nem camisas para passar. Ele olhou novamente o relógio de parede. 10h30. Pensou em telefonar para o amigo e pedir que ele o substituísse nas aulas, mas lembrou-se de que ele costumava ficar mal-humorado quando Tengo ligava antes do almoço. Tengo deitou-se na cama e pensou em várias possibilidades. A última vez que viu a Umami, eles tinham 10 anos. Agora estão com 30. Durante esse período, ambos tiveram muitas experiências. Experiências boas e experiências não tão boas. Possivelmente estas últimas em maior número. A nossa aparência, o tipo de personalidade e o ambiente em que vivemos devem ser bem diferentes, pensou Tengo. Não somos mais um menino e uma menina? Será que a Umami que está lá é realmente a que eu estava procurando? Será que eu sou realmente o Tengo Kavanagh que ela procura? Tengo imaginou a cena dos dois se encontrando no escorregador naquela noite e, ao ficarem de frente um para o outro, se decepcionarem. Talvez não tivessem nada para conversar. Era algo perfeitamente possível de acontecer. Aliás, o fato de não acontecer isso é que seria estranho. O certo talvez fosse não nos encontrarmos, pensou Tengo, olhando para o teto. Talvez fosse melhor ficarmos separados um do outro, guardando com carinho o desejo de um dia nos reencontrarmos. Poderíamos viver para sempre com esse desejo em nossos corações. Um desejo a acalentar o âmago de nossos seres, mantendo acesa uma singela, mas importante fonte de calor. Uma pequena chama que as palmas das mãos cuidadosamente protegem da ação do vento, que, ao receber os ventos violentos da realidade, poderia facilmente se extinguir.
Tengo permaneceu por cerca de 1 hora olhando o teto, oscilando entre 2 sentimentos contraditórios. O que ele mais queria era encontrar a umami. Ao mesmo tempo, estava com muito medo de ficar diante dela. A decepção desalentadora e o silêncio constrangedor que poderiam surgir no momento em que se encontrassem o deixava abalado. Parecia que seu corpo se racharia em 2 partes. Fisicamente, ele era grande e forte, mas sabia o quão fraco se tornava diante dessa força movida pelo sentimento. Mas ele precisava se encontrar com ela. Era algo que o seu coração desejara fortemente durante esses 20 anos. Não cabia a ele dar as costas e fugir, mesmo que o resultado fosse decepcionante. Cansado de olhar para o teto, ele acabou dormindo na cama deitado de costas. Um sono tranquilo, sem sonhos, que durou de 40 a 45 minutos. Era um sono profundo e acalentador depois de ficar mentalmente cansado de tanto se concentrar em seus pensamentos. Nos últimos dias, ele só havia dormido de modo irregular e fragmentado. Até o anoitecer, era preciso eliminar a fadiga acumulada no corpo para, quando deixasse o apartamento e se dirigisse até o parque infantil, estar com o corpo saudável e o sentimento renovado. Ele sabia instintivamente que seu corpo necessitava de um repouso reparador. Quando estava começando a dormir, Tengo ouviu a voz de Kumiadashi. Ou achou que tinha ouvido a voz dela. Ao amanhecer, você deve ir embora, antes de a saída se fechar. Era a voz de Kumiadashi e, ao mesmo tempo, era a voz da coruja da noite. Na mente de Tengo, as 2 vozes se mesclaram e se tornaram difíceis de distinguir. O que ele mais precisava naquele momento era sabedoria. A sabedoria da noite, com suas raízes grossas que avançam profundamente no solo. Uma sabedoria que ele só conseguiria obter nas profundezas do sono. Às 6h30, Tengo colocou a bolsa tiracolo e deixou o apartamento. Ele usava a mesma roupa da vez em que esteve no escorregador. Uma capa cinza, uma jaqueta de couro velha, calça jeans e sapatos marrons. Eram roupas gastas, mas estavam bem moldadas ao corpo. Pareciam fazer parte dele. Talvez eu não volte mais aqui, pensou. Por precaução, retirou o cartão com o seu nome da porta da caixa de correio. Os desdobramentos disso ele deixaria para pensar depois. Ele parou em frente ao prédio e olhou atentamente ao redor. Se Fukaeri estiver certa, alguém deveria estar vigiando de algum lugar. Mas, como da outra vez, ele não viu nada de estranho. O que ele via era a mesma paisagem de sempre. Após o anoitecer, não havia muitos pedestres. Ele andou calmamente em direção à estação. De vez em quando, olhava para trás para se certificar de que não estava sendo seguido. Dobrou em algumas ruas estreitas sem necessidade e parou para observar se não havia ninguém a segui-lo. Aquele homem havia lhe dito que era preciso tomar cuidado. O cuidado deveria ser tanto para ele quanto para o umami, que se encontrava numa situação tensa. Mas será que aquele homem que lhe telefonou realmente conhecia a umami?
De repente, isso lhe veio à mente. Não poderia ser uma armadilha muito bem arquitetada? Ao pensar nessa possibilidade, Tengo começou a ficar inseguro. Se for uma armadilha, certamente o grupo Sakigake deve estar por trás disso. Tengo talvez... Não, com certeza. Deve estar na lista negra deles por ter desempenhado a função de ghostwriter da Crisálida de Ar. Foi por isso que aquele homem esquisito chamado Ushikawa se aproximou dele como representante do grupo com aquela história de ajuda financeira de origem suspeita. Ainda por cima, Tengo, não por vontade própria, acolheu durante 3 meses Fukaeri em seu apartamento. Havia motivos suficientes para que o grupo considerasse uma pessoa indesejável. Mas, se for isso, pensou Tengo, por que precisariam ter todo esse trabalho de usar a umami como isca para me atrair para fora do apartamento? Eles sabiam onde ele morava. Ele não estava se escondendo. Se tinham alguma coisa a tratar com Tengo, era só procurá-lo. Não precisavam gastar tempo nem ter o trabalho de conduzi-lo até o escorregador do parquinho. Mas a coisa mudaria de figura se fosse o contrário. Se ele fosse a isca para fazer a umami sair do esconderijo. Mas por que precisam atrair a umami para fora do esconderijo? Não vejo motivo para isso. Será que há alguma ligação entre Sakigake e a umami? Tengo não conseguia deduzir nada mais além disso. O único jeito era perguntar diretamente ao umami. Isso se eles realmente se reencontrassem. Seja como for, era como aquele homem lhe dissera. Nunca é demais tomar cuidado. Por precaução, Tengo fez um caminho mais longo e averiguou se não era seguido. Em seguida, andou apressado em direção ao parque infantil. Tengo chegou ao local faltando 7 minutos para 7. Já havia escurecido e somente a luz da lâmpada de mercúrio iluminava o parquinho de ponta a ponta. À tarde, o tempo estivera quente e agradável, mas, ao anoitecer, a temperatura havia esfriado rapidamente, acompanhada de ventos gelados. Os sucessivos dias ensolarados e quentes do outono estavam cedendo definitivamente lugar para o inverno. As extremidades dos galhos da zelcova balançavam como os dedos de um ancião a dar uma advertência, emitindo um som seco. Algumas janelas dos edifícios ao redor estavam com as luzes acesas, mas o parque estava vazio. O coração de Tengo, sob a jaqueta de couro, batia num ritmo lento, mas forte. Ele esfregou várias vezes as mãos para se certificar de que conseguia senti-las. Está tudo bem? Estou preparado. Não há nada a temer. Pensou Tengo e, decidido, subiu os degraus do escorregador. Ao chegar ao topo, sentou-se como da outra vez. O piso do escorregador estava gelado e levemente úmido. Com as mãos nos bolsos da jaqueta, encostou-se no corrimão e olhou o céu. Nuvens pairavam em profusão. Havia uma mistura de tamanhos, algumas grandes e outras pequenas. Tengo estreitou os olhos e procurou as luas. Naquele momento, estavam escondidas por trás das nuvens, nem densas nem pesadas, mas leves e brancas. Mas eram espessas o suficiente para esconder as luas. Movimentavam-se de norte a sul com lentidão. Os ventos no alto não pareciam fortes.
Ou talvez as nuvens estivessem bem mais altas do que pareciam. De qualquer modo, não estavam com pressa. Tengo olhou o relógio de pulso. Os ponteiros indicavam 7 horas e 3 minutos, e o ponteiro dos segundos continuava a marcar de modo preciso a passagem do tempo. A umami ainda não havia chegado. Durante alguns minutos, Tengo observou o ponteiro dos segundos como se visse algo interessante. Um tempo depois, fechou os olhos. Assim como as nuvens levadas pelo vento, ele não tinha pressa. Não havia nenhum problema se a umami demorasse. Ele parou de pensar e decidiu se deixar levar pelo tempo. Naquele momento, o mais importante era deixar o tempo fluir naturalmente. Ainda mantendo os olhos fechados, Tengo prestou atenção aos sons do mundo e ao seu redor, como se sintonizasse uma estação de rádio. A primeira coisa que conseguiu captar foi o som intermitente dos carros passando pelo anel viário 7. Era um som que lembrava o bramido do Pacífico que ele costumava escutar na casa de saúde de Shikura. Um bramido que sutilmente se mesclava ao canto estridente das gaivotas. Escutou também o som curto e repetitivo do sinalizador de ré de um caminhão de grande porte e um breve e agudo latido de advertência de um cachorro grande. Em algum lugar distante, uma pessoa chamava alguém pelo nome em voz alta. Tengo não conseguia discernir de onde vinham aqueles sons. Ao permanecer durante muito tempo com os olhos fechados, perdera a noção de direção e distância. De vez em quando, soprava um vento gelado, mas ele não sentia frio. Temporariamente, Tengo havia esquecido não só de reagir ao frio, como também de sentir e reagir a todos os demais estímulos e sensações. Quando se deu conta, alguém estava ao seu lado, segurando sua mão direita. A mão parecia um ser vivo pequenino que necessitava de calor e segurava sua mão grande dentro do bolso da jaqueta de couro. Como se o tempo tivesse hesitado em algum momento, quando sua consciência despertou, tudo já havia acontecido. Sem preliminares, as coisas haviam avançado para a etapa seguinte. Que estranho, pensou Tengo, ainda com os olhos fechados. Por que será que acontece isso? Em determinado momento, o tempo flui insinuante e insuportavelmente devagar. Em outro, ele passa rápido, pulando de uma só vez várias etapas. Esse alguém apertou firmemente a mão larga de Tengo num gesto que parecia querer confirmar que ali havia algo de verdadeiro. Eram dedos macios e longos que continham força em seu núcleo. A umami, pensou Tengo, mantendo os olhos fechados sem pronunciar o nome. Apenas retribuiu segurando sua mão. Ele se lembrava daquela mão. Nesses 20 anos, ele jamais se esquecera da sensação daquele toque. Não era mais a mão de uma criança de 10 anos. Era uma mão que, nesses 20 anos, tocou, pegou e segurou muitas coisas. Inúmeras coisas de diferentes formas. A força nela também se tornou maior. Mas Tengo percebeu de imediato que se tratava da mesma mão.
O jeito de ela segurá-lo era o mesmo, e o sentimento que ela queria transmitir também. Naquele momento, Tengo sentiu que os 20 anos instantaneamente se fundiram, formando um redemoinho. Ao se mesclarem todas as cenas, as palavras, os valores formaram um único pilar grosso em seu coração e o seu núcleo passou a girar como um torno. Sem dizer nada, Tengo contemplava essa cena como uma testemunha que presencia a destruição e o renascimento de um planeta. A Umami também permanecia em silêncio. Os dois estavam sentados no topo do escorregador gelado de mãos dadas. Voltaram a ser um menino e uma menina de 10 anos. Um menino solitário e uma menina solitária. A sala após as aulas no início da estação de inverno. Os dois não tinham forças nem conhecimento para saber que deveriam oferecer ao outro e o que buscavam no outro. Nunca ninguém os amou de verdade e nunca eles amaram alguém de verdade. Nunca abraçaram alguém e nunca ninguém os abraçou. Eles não sabiam para onde aquele acontecimento os conduziria. Naquele momento, haviam dado o primeiro passo dentro de um quarto sem portas. Não podiam mais sair dali, e tampouco alguém poderia entrar. Naquele momento, não sabiam que aquele era o único local de absoluta plenitude existente no mundo. Um local isolado que não podia ser manchado pela solidão. Quanto tempo havia se passado? 5 minutos ou 1 hora? Ou o dia inteiro? Ou o tempo havia parado? O que Tengo sabia sobre o tempo? A única coisa que ele sabia era que podiam ficar para sempre em silêncio no topo do escorregador do parque infantil de mãos dadas. Foi o que sentira aos 10 anos e agora, 20 anos depois. Ele sabia que precisava de tempo para assimilar esse novo mundo em que surgia diante dele. Precisava adaptar e reaprender todas as coisas, uma por uma. A maneira de pensar, o modo de ver as coisas, selecionar as palavras, o jeito de respirar e de mover o corpo. Para isso, precisava juntar todo o tempo existente no mundo. Não, talvez o mundo todo fosse insuficiente. Tengo. A Umami sussurrou em seu ouvido. Sua voz não era baixa nem alta. Era a voz que continha uma promessa. Abra os olhos. Tengo abriu os olhos. O tempo recomeçou a fluir no mundo. Lá estão as luas, disse a Umami.